Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que assistem esse vídeo. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de todos vocês. Estou passando aqui para compartilhar a palavra de Deus para o teu coração, para o nosso coração. E eu creio que após esse vídeo, as nossas vidas serão mais edificadas. Amém? Mas antes de dar continuidade, quero pedir a todos que assistem esse vídeo, que compartilhem esse vídeo. Deixa aí o seu like e deixa aí o seu comentário e ajude a fortalecer este canal para que a mensagem, a palavra de Deus aqui pregada, venha alcançar outras pessoas e assim essas vidas venham ser edificadas. Antes de dar continuidade, novamente eu quero aqui fazer uma breve oração para nós entrar no ato da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, quero aqui pedir ao Senhor neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha se manifestar nos meus lábios, venha me conduzir dentro do ensinamento da palavra do Senhor. Venha abrir a mente de todos nós, venha abrir a mente daqueles que estão assistindo esse vídeo, iluminar, Senhor, para que possa compreender as promessas do Senhor aqui, Senhor meu Pai, dentro das Escrituras Sagradas, as grandezas do Senhor manifestadas em Cristo Jesus. Que o Senhor venha repreender todo o mal, abrindo o nosso entendimento, iluminando com a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, se você estiver em casa, e pode abrir a sua Bíblia, abra ela no capítulo 3 do Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 20. Nós vamos aqui falar de alguns versículos, não de todos, porque aqui tem muita coisa para falar, mas eu quero falar especificamente do versículo 19 e o versículo 20, e um pouco dos demais versículos que vamos ler agora. Versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João está escrito: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: e a condenação é esta, olha só, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Observe, meu querido, eu quero dar um tema a esse vídeo. Se for necessário, nós vamos fazer o segundo falando sobre esse tema. E o tema que eu quero dar é: por que muitos serão condenados? Porque muitos serão condenados. O versículo 19, nós vemos aqui falando, nós acabamos de ler, falando o motivo, o porquê de milhares de pessoas serem condenadas, ou seja, perder a salvação, não entrar no reino de Cristo, não se salvar. Então aqui está relatado o motivo pelo qual muitos entrarão na condenação eterna e não na salvação eterna. Observe que o versículo 17, que Deus ele enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo. Se nós pararmos e pensar, ora, se Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, e o mundo pelo qual de qual Deus está se revelando aqui, o Senhor está falando, ele está se referindo à humanidade perdida, que ele já pagou um preço, remiu a humanidade pelo seu sangue, mas claro é que todas as pessoas, ou seja, todo ser humano precisa ouvir o Evangelho, e assim receber esta graça do nosso Senhor Jesus, receber o sacrifício do Filho de Deus, se arrependendo dos seus pecados e vivendo em novidade de vida. Há uma necessidade, primeiro, de nós pregarmos a palavra de Deus. Por isso, quando nós vemos ali um exemplo no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 15 diante, quando o Senhor ressuscita e diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O versículo 16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
quem crê e for batizado, porque a verdadeira fé de Cristo, ela produz mudança. Ela produz fruto de avivamento, de transformação. E a pessoa, quando ela crê, ela ouve a palavra e ela crê, a primeira coisa que ela vai fazer é obedecer os mandamentos. Por isso está escrito, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê não vai se batizar, não vai obedecer a palavra de Deus, porque o crer é obedecer. Nós vemos em todas as escrituras, principalmente no Novo Testamento, a palavra crer e fé introduzida em quase todos os textos. Então crer significa obedecer. Como eu sei que eu creio em Cristo Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra. Se eu não obedeço, é porque eu não creio no Senhor. Então observe, é necessário pregar a palavra de Deus para que as pessoas ouçam dessa verdade que foi revelada em Cristo Jesus, conheçam o caminho da salvação, conheçam os dois caminhos, o caminho da vida eterna e o caminho da perdição eterna. Não podemos fugir disso. Há a porta estreita, que é Cristo, e há a porta larga que levará à condenação de milhares de pessoas. E nós vamos entender uma coisa e outra. E observe, Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar, mas para salvar. E por que muitos vão ser condenados? Porque muito neste momento está descendo o pó da terra sem a salvação. Porque muito neste momento, até mesmo dentro da igreja, ou que já ouviram a palavra, ou que estão desviados, conhecem essa verdade e não está de acordo com essa palavra. Observe, nós vamos aqui, eu quero ler novamente o versículo 19. Vamos ler novamente o versículo 19 para os irmãos. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, trazendo salvação. E as trevas é o pecado, onde o homem está preso, cativo, no pecado. Então, observe que o texto está dizendo, porque muitos se perderão. É porque amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, amaram mais ao pecado do que a Cristo, que morreu e levou sobre o seu corpo o pecado da humanidade para poder trazer regeneração para a minha vida e para a sua vida. Então, esse é o motivo pelo qual muitos serão condenados. Observe o versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal dê a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, irmãos, as pessoas se endurecem quando ela ouve o evangelho, e muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, estão desviadas dentro da igreja. Outros não estão na igreja, mas já ouviram o evangelho, mas resistem ao evangelho. É porque essas pessoas sabem que para servir a Cristo, a gente tem que deixar o pecado. É o que o texto está dizendo. As suas más obras aborrecem a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a pessoa ouve a palavra e sabe que para servir a Cristo tem que abandonar o pecado. E por não querer abandonar o pecado, a pessoa termina ficando na vida de pecado, esperando, eu não sei nem o que, porque Cristo está às portas para vir. Então o que você está esperando? Abandone o pecado, abandone o adultério, a fornicação, a mentira, os vícios, e entrega a tua vida para Cristo. E muitas dessas pessoas estão dentro da igreja, mas não foram ainda libertas. Não quer deixar aquelas práticas velhas do velho homem, porque existe um gozo no pecado. E eu quero ler aqui com os irmãos, vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 11, Hebreus capítulo 11, o versículo 24 e 25, para nós vermos o gozo do pecado. 11, 24 e 25, Hebreus. Está escrito assim, verso 24 do capítulo 11 de Hebreus e 25. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Então existe um gozo no pecado. O que é um gozo? Alegria. Antes de ter por um pouco de tempo, ter alegria do pecado. O pecado, ele satisfaz a nossa carne. A nossa carne ama o pecado. E a carne, ela goza, ela se alegra quando a pessoa está no pecado, vivendo em mentira, vivendo em engano. E muitos delas e deles, eu repito, estão no altares das igrejas, estão dentro da igreja. Outros estão fora que ainda não ouviram essa palavra, que precisa ouvir. Outros que estão lá fora que já ouviram, mas que resistem, porque há uma resistência à palavra de Deus. Então, irmãos, as pessoas amaram, nós lemos lá que amaram mais as trevas do que a luz. Então existe um amor pelo pecado. Como pode existir dentro do homem regenerado o amor de Deus por Deus, porque é Deus que coloca esse amor em nós através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo, como também pode existir o amor ao pecado, como nós acabamos de ler. Amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais o pecado do que o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o motivo pelo qual muitos serão condenados, porque rejeitaram a Cristo e antes se deleitando nos seus pecados e aproveitando a vida que é passageira. Daqui a pouco passa, tudo passa. Daqui a pouco nós descemos o pó da terra, mas aí nós vamos entrar num princípio de eternidade. E esse princípio de eternidade, após o nosso corpo cair por terra, esse corpo físico que tem que voltar para a terra, após isso, vamos entrar num princípio de eternidade. Mas com quem? Com Cristo ou com o diabo? Nas trevas ou na luz? Nós fazemos essa escolha. Vamos ler aqui mais, quero ler 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 19. Olha só o que está escrito. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, tem muitas pessoas proferindo o nome de Cristo na iniquidade. E tem muitas pessoas que não querem servir a Cristo por causa da iniquidade. Observe, para servir ao Senhor, precisa abandonar o pecado. É o que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 20. Tem que ser reprovado. O Senhor, ele reprova o pecado. Ele ama o pecador, mas ele já reprovou o pecado. Por isso ele morreu e levou sobre si os nossos pecados. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a pessoa tem que entender que servir a Cristo é abandonar o pecado. É deixar a prática da prostituição, do vício, da mentira, da vaidade, ainda que não faça nada disso. Todavia, é um pecador, separado de Deus, mas precisa-se da remissão, precisa-se de se arrepender para poder ser lavado com o sangue de Cristo e assim viver novidade de vida e, por fim, entrar na eternidade. Então, esse texto, ele está paralelo com o texto do capítulo 3 de João. É necessário deixar as velhas obras. As obras má têm que ser reprovadas. Então, por isso, muitos não vêm para o Evangelho, porque não quer deixar o pecado. As obras más, que aborrece a luz, ou seja, que aborrece a Cristo. O pecado aborrece a Cristo. Ele morreu pelo pecador. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então não dá para servir ao Senhor Jesus vivendo no pecado. E é o que tem acontecido, é o que está acontecendo neste momento. Milhares de pessoas estão dentro da igreja, ainda vivem nas práticas do pecado, vivendo o velho homem e acreditando, pelo fato de estar na igreja, pelo fato de ter um cargo eclesiástico, pelo fato de fazer a obra, nada disso significa ser salvo. Mas o ser salvo significa ser transformado, nascer verdadeiramente da água e do Espírito. Ou seja, ter os frutos do Espírito dentro do nosso coração. Ter Cristo em nós. Cristo conduzindo a nossa vida. Cristo guiando as nossas vidas. Guarda essa palavra e assista o segundo vídeo sobre este assunto. Que Deus abençoe em nome de Jesus.